No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa, hein? Vamos juntos no melhor Mix até às 7 da noite. Começa agora o programa 18 horas aqui da Mix 100,7. O espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você ouvinte, aí na melhor, você aí na Mix FM. Eu, Carlos Júnior, Karime, Leão e Cid Soares, vamos juntos com você, hein? Até às 7 da noite, a equipe, é claro, a nossa equipe de jornalismo aí, levando a informação até você no melhor estilo. Boa noite, Karime, Leão, segunda-feira, tudo bem, tudo certo até aqui. Todos salvos, não é isso? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Muito boa noite, Carlão. Boa noite a você que está ligado, sintonizado na programação da Mix FM na 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação, entretenimento e, é claro, música pra você. E reportagens exclusivas, hein? Não vai perder que hoje o programa está sensacional. Cid Soares chegou, finalmente? Tamo aí. Chegou? Ah, você não tá aí. Tudo certinho? Boa noite, Cid Soares. Pois é, começou bem segunda-feira, temos muitas notícias legais. Outras e todo mundo feliz, né? Outras nem tanto. Outras nem tanto. Claro. Como sempre. Paulo Castro, muito boa noite pra você, nosso diretor de jornalismo, cara do conteúdo do 18 horas. Tudo bem nessa segunda? Boa noite, Carlão. Estamos indo. E aí, como é que foi o Rock in Rio nesse final de semana? Estamos seguindo em frente. Gente, o babado mesmo foi o Drake, né? Foi o que Drake. Feio que ele fez. Ontem teve a moça lá que beijou o Bon Jovi no palco. E aí ela falou, você ouviu o que ela disse? O que ele disse pra você? Ela, eu não sei, ele falou um monte de coisa que eu não entendi nada. Eu ela só não sei que ele me entendeu beijou. nada. E você viu que subiu duas moças, né? Foi, a primeira parece que falou, olha, eu tenho um namorado, não posso. Olha, quem fala isso pro Bon Jovi? Até qualquer namorado ia entender, né? Eu acho que É um sim. momento único, Eu gente. não ia entender, não. O Carlão já falou, eu não ia entender, não. Ia ficar Mas eu bolado. sei que a menina que recebeu lá o selinho do Bon Jovi maravilhoso. Ela é de festa. Pernambuco. Isso, aí ela disse, ele falou um monte, eu não entendi nada. Mas qual foi o melhor show? Qual foi o melhor show? Olha, eu gostei muito da Jessie J, gostei do Bon Jovi. A Jessie J foi a maior injustiça terem colocado ela no palco Sunset. Eu acho que ela merecia o palco mundo, hein? Todo mundo falou isso. É, né? Foi showzaço. Foi. Bon Jovi, pra mim, foi o melhor. E você, Bon Jovi é Cid? show. Eu curti um pouco do show do Bon Jovi, nem vi essas Jessie J. questões e tal. Não, as questões do beijo, não vi nada disso. Porque, na verdade, eu fiquei ligado ontem no palco New Dance Order, né? Onde apresentaram aí o Vintage Culture, Illusionize. Teve uma pá de gente boa, só que deu destaque mesmo foi o Bruno B e o Vocoder, né? Que são os DJs brasileiros. Fizeram um setlist genial e botou todo mundo pra dançar. Nossa. Até mesmo na hora do show do Bon Jovi. Nossa, e teve a Isa também com a Alcione, eu achei Então, bem diferentão, né? Aí eu já ia falar, Isa com Alcione. Foi um show de produção refinada, sucessos na boca do povo, juntamente com Alcione. Isa foi além das músicas de costume e saiu aí com o título, né, de grande destaque do domingo. Nossa, eu adorei que ela falou que há 2 anos atrás ela tava lá na plateia, fazendo Quem Não Sonha, E né? ela pediu pra Deus pra ela estar no palco, olha aí. Ela ó. fez foi A Ivete Sangalo foi ontem? A Ivete Sangalo, Sangalo, ela subiu na bateria, ela fez um auê, né? Pois é, o Marcelo Rapa tá no Rio de Janeiro, tá acompanhando a gente aqui também e passou algumas informações, disse que realmente o show da Ivete foi um negócio estonteante. O Rapa, ele é fãzão de axé music, essas coisas e tal. E tem muita gente ligada nisso. Ivete, né? Ivete, para. Ó, lembrando aqui que o Vintage Culture, ele tocou no Passo a Passo. Isso. Teve aqui, tocou, teve, de graça. Nossa. Tá? For free. For free, ok. Manaus aí também, sendo referência dos grandes shows. Foi um sucesso, então, o Rock in Rio? Não, cara, tá gostoso, tá gostosíssimo o negócio, né? Vamos aguardar agora o próximo final de semana, né? Luciano, temos promoção hoje? Como temos é que é? Sim, olha só, temos 2 pares de ingressos aí pro Cinema Play Art, aqui no Manauara Shopping. Comenta bastante, manda aí sua opinião sobre os assuntos. Isso, até do Rock in Rio, né? Só pra fechar a questão do Rock in Rio, falar da palhaçada do Drake. Ai, nem me fala. Ele exigiu a parada da tirolesa, não quis comer nada da comida brasileira, comeu o que ele trouxe com um chefe. Disse que ele trouxe batatas, tomara que a batata tivesse murcha, né? Sério.
Mas ele não saiu impune, viu? Vamos falar isso? A Todinho. A Jojo Todinho, quando viu ele, mostrou para os peitos, olha, com algum castigo ele tinha que sair do Brasil. Claro, né? Pelo menos isso. Tchau, gente, daqui a pouco eu volto. Até. Bacana, 6h05 em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7 aí na sintonia certa. Vamos juntos no melhor mix até às 7 da noite. Começa agora o seu programa 18 horas em hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, o último dia, né, do mês de setembro. Setembro já foi. Inclusive já tô no clima do Natal, não é isso, Carimilhão? Por aí, né? Já tá, final do Por aí, ano. já vamos encomendar aí os panetones, Tô né? pensando na Páscoa já. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o médico Mohamed Mustafa, preso na Operação Maus Caminhos por comandar o desvio de mais de 140 milhões de reais da saúde do Estado, disse em depoimento à juíza federal Ana Paula Serizawa, que no dia 25, que prefere morrer na cadeia a entregar a senha, veja bem, a entregar a senha do celular dele apreendido pela Polícia Federal. Abre aspas, não há quem me faça liberar a senha, nem que eu tenha que passar 30 anos presos. Por isso, a Constituição me ampara de não ter que liberar a senha. Eu só dou se quiser. Mas eu faço isso em nome da minha família, dos meus filhos, e se for por eles, eu tiver que morrer na cadeia, eu vou morrer, fecha aspas, afirmou Mohamed Mustafa em depoimento à Justiça Federal. Quando ele diz que faz isso em nome da família, ele justifica que é para não expor a privacidade dos filhos. As informações são do site Amazonas Atual. Esse celular é a nitroglicerina pura, né? Uma bomba atômica nessa história. As investigações já comprovaram que essa organização desviou mais de 140 milhões de reais da saúde pública aqui do Amazonas e ainda falta desvendar muita sujeira na maus caminhos, e é por isso que o médico Mohamed se recusa, a qualquer custo, entregar a senha do seu celular. Bem, isso aí. O médico Mohamed se negou a fazer delação premiada. Não entregou ninguém até agora. O que se sabe desses desvios na área da saúde foram resultados de delação da empresária Patrícia Marcolino Coutinho, sócia de Mohamed, e de mensagens em aplicativos de mensagens capturadas em celulares apreendidos nas operações da Polícia Federal. O empresário, que é diabético, se recusa a comer as refeições fornecidas no presídio. Ele já emagreceu mais de 60 quilos nesse curto período em que está na prisão. Karime, você sabe me dizer onde está o governador Wilson Lima hoje? Aí é difícil, viu? Eu não tenho a mínima ideia. Ele vive viajando, né? Onde será que ele está? Hoje, por incrível que pareça, ele está em Manaus. Olha lá! Talvez até ouvindo a rádio. Mas você sabe quanto ele recebeu para passar 2 dias nos Estados Unidos? Aí outra questão, só faz pergunta difícil, né? Essa pergunta é fácil. Faço ideia. A bagatela de R$ 13.627,98. Esse foi o valor que o Wilson Lima, o nosso governador, vai receber do contribuinte estadual em diárias pelos 2 dias de 21 a 23 de setembro, que passou em Nova York, nos Estados Unidos, onde fez palestra sobre a Amazônia em sala para poucas pessoas em eventos organizados por ONGs, as organizações não governamentais. Bom, somadas as 2 últimas viagens que fez aos Estados Unidos e a Brasília este mês, o governador já recebeu R$ 168.964,74 em diárias desde a sua posse. Os números estão no portal da Transparência do Estado. E por falar em gastança, em desperdício do dinheiro público, a Secretaria de Produção Rural, a CEPROR, vai gastar R$800 mil para usar uma área da Faculdade Newton Lins, onde vai realizar a Expo Agro. Vamos acompanhar os detalhes dessa história agora com a reportagem de Nathalie Moraes. O governo do Amazonas vai pagar um pouco mais de R$57 mil por dia e um total de R$800 mil por mês por 14 dias de aluguel à Fundação Newton Lins, espaço onde será realizada a Feira Agropecuária do Estado do Amazonas, a Expo Agro, que acontece agora, entre os dias 3 e 6 de outubro. Segundo uma publicação no Diário Oficial do Estado do Amazonas, no último dia 24 deste mês, a decisão é do secretário de Produção Rural do Estado, Lúcio de Menezes.
Para dispensar o procedimento licitatório para o aluguel e justificar o valor pago, o secretário resolveu dispensar a licitação para contrato de aluguel do imóvel da Newton Lins e resolveu considerar a avaliação feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA. Na semana passada, uma semana após suspender cautelarmente um pregão presencial da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ADS, para a alocação de equipamentos para a Expoagro e para a 12ª Feira de Agronegócio Sustentável, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Ari Moutinho Júnior, autorizou a realização do pregão com a diminuição de 1/5 da quantidade de produtos. Por meio de nota, a Secretaria de Produção Rural informou à nossa equipe de reportagem que o valor do aluguel do espaço da Expoagro está dentro dos parâmetros médios do mercado e que é o único espaço da cidade com capacidade para comportar um evento como a Expoagro. Eu volto aos estúdios com vocês. Bom, 6h11, mas, meu irmão, quase 60 mil por dia. Acho um pouco exagerado, não é não? 60 mil, quase 57 mil e pouco. Não tem o espaço, o Estado não tem o espaço para que aconteça essa Expoagro de graça? Porque não falta espaço. E numa época que o próprio governador pediu, né, e falou para cortar custos. Principalmente com festas, exposições. Exato. Mas... sem sentido. Cidades. Após casos de queimadas e desmatamentos que estariam sendo cometidos por moradores da invasão Monte Horeb, na Zona Norte, que ameaçam expandir a invasão para a área da Reserva Florestal Adolfo Duque, o prefeito de Manaus esteve no local e conversou com a população. Arthur Neto declarou que a reserva é intocável. O prefeito, acompanhado de seu secretariado, se reuniu com a comunidade que fica nos fundos da Reserva Florestal Adolfo Duque. Ele ouviu as demandas dos moradores e pediu a contribuição para que todos tenham consciência de parar de desmatar uma área de preservação ambiental. Arthur Neto pediu para que os moradores possam olhar com mais atenção para a área da reserva, que é intocável, segundo ele. Eu pedi para olharmos todos para lá, olhamos todos para lá. Eu disse, aquilo ali é a imagem de Cristo. Ninguém toca na imagem de Cristo. Ninguém toca. Aquilo ali é intocável. Aquilo ali dá uma confusão internacional, confusão nacional. Aquilo ali, pelo amor de Deus, não tem como tocar. E todos se comprometeram, e não só não tocar, como não deixar tocar. Na semana passada, uma operação da polícia com o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, apurou denúncias de que a invasão já teria adentrado a área da Reserva Florestal Adolfo Duque. Imagens aéreas do local foram feitas para que técnicos possam avaliar o dano ambiental. Volto com vocês. Agora 6h03. Olha, para quem não sabe, a Reserva Duque é a maior área de floresta e área urbana do mundo. São mais de 10 mil hectares de mata virgem e várias nascentes de igarapés. Inclusive a nascente do igarapé do Mindu nasce na Reserva Duque e está totalmente preservada, justamente por ser a área de preservação. O banco da biodiversidade da Reserva Duque é riquíssimo. Gente, é um ato criminoso invadir uma área tão importante para a ciência, para Manaus, para o estado e, por que não dizer aí, para a humanidade, é lógico. É uma área que precisa ser estudada, pesquisada ali, cantinho por cantinho, milímetro por milímetro, e identificar os tesouros para a medicina que certamente existem ali. 18 horas. Bom, e ainda falando de floresta, de Amazônia, as queimadas continuam sendo notícia. Isso porque o Amazonas é o único estado com focos acima da média no mês de setembro. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os demais estados que formam a Amazônia Legal apresentaram redução nas queimadas. Confira agora na reportagem de Júlia Gomes. Após o Amazonas superar o recorde mensal de queimadas em agosto, os focos de incêndio persistiram no mês de setembro. Entre o dia 1º até esta segunda-feira, o estado teve 2.940 focos de queimadas, acima da média para o mês, que é de 2.682. Nos outros 8 estados que compõem a Amazônia Legal, setembro marcou uma redução no número de queimadas na região e no bioma Amazônia, depois de agosto ter registrado
estado, os números mais altos desde 2009. Ainda segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Lábrea, Boca do Acre e Manicoré, municípios localizados no sul do Amazonas, lideram os focos de queimada. No Amazonas, as operações Curaquetê, do governo do estado, e Verde Brasil, do governo federal, que tiveram início no dia 4 de setembro e seguem até o dia 24 de outubro, atuam no combate ao desmatamento e às queimadas por meio da educação ambiental, fiscalização e monitoramento do sul do estado, com a participação de vários órgãos parceiros. Segundo especialistas, as queimadas podem ocorrer de forma natural ou provocadas pelo homem. Como a floresta amazônica é úmida, as queimadas naturais são raras. Especialistas dizem que se um raio cair ali, por exemplo, o fogo não se espalha muito. Então, o mais provável é que as queimadas tenham relação direta com a ação humana e o desmatamento. Volto com vocês. Durante a audiência pública realizada na última sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Amazonas recebeu a confirmação de denúncias de assédio sexual e moral supostamente praticados por gestores de colégios militarizados contra professores, alunos e pais de alunos. O repórter Azaf Augusto nos conta o que pode acontecer a partir de agora. Mesmo com as denúncias de agressões, assédio moral e sexual em escolas militarizadas do Amazonas, o Ministério Público informou que, por enquanto, não vai instaurar inquérito sobre os casos apresentados durante a audiência pública realizada na última sexta-feira na Assembleia Legislativa. A informação foi dada pelo promotor de justiça Rogério Marques Santos, titular da 102ª Promotoria de Justiça especializada em crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, por meio da assessoria. O promotor relatou que, na ocasião da audiência pública, foi informado pela delegada Joyce Coelho, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que estão sendo apuradas na delegacia os supostos casos de crimes sexuais ocorridos nas escolas militares contra alunos de faixa etária de até 17 anos e que, inclusive, um destes casos já está sendo judicializado. Volto com vocês. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nomeou Tiago Pinheiro Correia para o cargo de Procurador-Chefe da República no Amazonas. Aras trocou 15 dos 32 chefes titulares das Procuradorias da República, das 5 regiões e das 27 unidades da Federação. Os outros 17 vão permanecer no cargo. Bom, as trocas publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial da União se referem a cargos comissionados, que dependem da escolha de quem ocupa o posto máximo da Procuradoria-Geral da República. Você está ouvindo 18 horas. E o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que pretende pedir ajuda dos países do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, para conter o comércio ilegal de armas e drogas por traficantes nas favelas do estado. Exatamente. O governador levantou, inclusive, a possibilidade de fechamento das fronteiras do Brasil com Bolívia, Colômbia e Paraguai. Algo que só pode ser determinado aí pelo governo federal. Ele disse o seguinte, abre aspas, o próprio Conselho pode tomar essa decisão, retaliar Paraguai, Bolívia e Colômbia no que diz respeito às armas. Países que vendem armas para esses países têm que ser proibido de fazê-lo, sob pena de continuar esse massacre, essa situação sangrenta que vivemos nas comunidades do Rio, fecha aspas, disse o governador Witzel. O governador Witzel usou a palavra genocídio para classificar o quadro de violência nas favelas do estado do Rio de Janeiro e relatou ter pedido ajuda do ministro da Justiça, o Sérgio Moro, para enfrentar a situação. Abre aspas, tentei através do Ministério da Justiça que o Moro viesse comigo. Se não vier, nós vamos sozinhos, porque o Rio de Janeiro vai fazer o seu trabalho junto à ONU. Já pedi para entrarem em contato com o Conselho de Segurança da ONU para que eu possa expor o que está acontecendo no Rio de Janeiro e pedir providências junto a esses países, fecha aspas, anunciou aí o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. 6h19, Karime Leão.
Vamos de música, Carlão? Bora nessa. Vamos lá, Cid? Na hora. Vamos com a primeira da playlist de hoje, aqui em 100,7 Mix FM, 18 horas. Ok, 6 horas e 22 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. A primeira da playlist de hoje, hein? Foi Bad Love. É uma música da cantora americana Halsey, que faz parte, inclusive, aí do segundo álbum de estúdio dessa artista. Bacana, hein? Bom, Better Love estreou no número 81 da Billboard na Hot 100 e mais tarde alcançou a 5ª posição, tornando-se a primeira entrada de Halsey entre os 5 primeiros da parada como artista principal. Pois é, liricamente, a música abrange os relacionamentos passados da protagonista e as razões pelas quais eles não tiveram sucesso. Aquela história, né? Taylor Swift sabe fazer isso muito bem, né, não, Cid? Verdade. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, a desembargadora Carla Reis deferiu o pedido do Ministério Público Estadual do Amazonas e prorrogou as prisões temporárias do prefeito do município de Coari, Adair Filho, do vereador e presidente da Câmara Municipal de Coari, o Cleiton Pinheiro, do empresário Alexuel Rodrigues, sócio do supermercado Rodrigues, e também do sargento da Polícia Militar e assessor do prefeito Fernando Lima, por mais 5 dias. A defesa de Adair Filho e dos outros envolvidos estava aguardando para hoje a liberdade dos 4 presos, pois hoje completa 5 dias desde a decretação da prisão. A desembargadora afirmou que a ação deixou o status de sigilo absoluto e migrou para o de segredo de justiça, sendo concedido a todas as partes processuais o devido direito de defesa e pronunciamento nos autos, com acesso irrestrito aos advogados ou de quem tem procuração como representante das partes. Os 4 foram presos sob acusação de pertencer a uma organização que desviou mais de 100 milhões de reais da prefeitura de Coari. As prisões ocorreram na quinta-feira, dia 26 de setembro. E vamos ouvir agora o que disse a Procuradora-Geral do Estado, Leda Amaral Albuquerque, que pediu a prorrogação da prisão. Hoje pela manhã eu assinei os pedidos de prorrogação das prisões dos envolvidos na Operação Patrinos. O Ministério Público fez o pedido entendendo que há necessidade de nós robustecermos o procedimento investigatório, né? Na verdade, para garantia dessa colheita de provas nessa fase investigatória, nós entendemos que a prorrogação da prisão ela se faz imperiosa. Então, a doutora Carla, acatando o pedido do Ministério Público, o requerimento do Ministério Público, entendeu também pela prorrogação. E nós estamos, hoje foi ouvido pela manhã um dos envolvidos, mas ainda há necessidade de oitiva dos demais, da colheita do depoimento dos demais. E é o que nós estamos fazendo. O GAECO vem trabalhando de forma muito intensa e com muito comprometimento, com muita responsabilidade, para que esse processo, esse período de colheita de provas se conclua o mais rápido possível. E o repórter Azaf Augusto traz informações sobre a reforma administrativa do Estado e aponta o que deve mudar na estrutura da administração pública. Vamos conferir. Prometida para junho, a reforma administrativa do governo do estado para fazer mudanças na máquina pública ainda não chegou na Assembleia Legislativa para apreciação dos deputados. 14 parlamentares da base aliada se reuniram na última quinta-feira para tratar da reforma administrativa com o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida, que conduziu a conversa. Os deputados afirmam que foram informados que a Secretaria de Estado de Cultura não será extinta. No entanto, a Secretaria de Estado do Trabalho, a Secretaria de Estado do Direito da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer deixarão de ser pastas do primeiro escalão. O projeto que trata da reforma administrativa é aguardado ainda nesta semana na Assembleia. E o deputado Dermilson Chagas disse que a reforma não traz impacto ao Estado.
ela não traz grandes impactos. Fala de fusões, né, de 3, 4 secretarias, já que a Secretaria de Cultura não vai mais ser fundida, a Secretaria de Educação. Não fala sobre a extinção de cargos, quantos, onde serão extintos esses cargos, não diminui o tamanho do Estado, não fala de impacto financeiro, que até agora nós estamos esperando essa reforma Lombardi chegar. O deputado Wilker Barreto afirmou que o governo já deveria ter começado a melhorar a gestão da máquina pública. Agora, estou preocupado porque eu vejo o Estado, de forma muito clara, não fazer medidas que independem de reforma administrativa. A revisão de contratos não precisa de reforma administrativa. Enxugamento de cargos comissionados é não nomear, não precisa de reforma administrativa. Volto com vocês. Os deputados analisam a possibilidade da reforma tributária ser feita por meio de lei delegada, que é um dispositivo em que os deputados abrem mão de legislar e delegam ao Poder Executivo essa atribuição. A última vez que a lei delegada foi utilizada foi ainda no governo Eduardo Braga, há mais de 10 anos. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e no mundo jurídico não se fala de outra coisa. A Lei de Abuso de Autoridade, aprovada recentemente pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro com 19 vetos. Pela nova lei, esse tipo de crime acontece quando um servidor público, seja ele policial, delegado, procurador e juiz, por exemplo, faz mau uso de seu poder para prejudicar ou beneficiar alguém. Se essa lei já existisse no Brasil desde 2014, quando começaram as apurações da Lava Jato, ela daria margem para que policiais, procuradores e juízes envolvidos nas investigações fossem atacados, eventualmente punidos em algumas ocasiões. E para comentar essa lei, está nos estúdios do programa 18 Horas, o presidente da OAB do Amazonas, Marco Aurélio Choi. Boa noite, seja muito bem-vindo ao 18 Horas, aos estúdios da Mix. Boa noite a todas, especialmente os ouvintes da Rádio Mix. Dizer da honra de estar aqui no 18 Horas mais uma vez. Tive ali no início, quase na estreia ali do programa, nos primeiros programas, e agora retornando com vocês essa grande audiência das 18 horas. Muito obrigada. Então, presidente, o senhor apoia ou não a lei aí de abuso de autoridade? A OAB tem uma posição institucional em favor da lei do abuso de autoridade. Nós não podemos imaginar no Estado de Direito que um agente público não possa ser responsabilizado pelas suas ações e suas omissões. Ninguém está à margem da lei, todos estão sujeitos à lei. Todas as autoridades públicas que estão exercendo um poder importante, que é o poder público, devem estar sujeitos sim ao controle, né? E antes que as pessoas acham, tentando associar uma campanha de que isso aumenta a corrupção, de que isso é ruim para o combate à corrupção, vale lembrar que o próprio sistema vai estar denunciando por intermédio de um próprio agente do Ministério Público, e é o próprio judiciário que vai julgar essas eventuais ações pelos crimes de abuso de autoridade. A grande verdade é que ninguém está acima da lei, nenhuma autoridade pública no país pode estar acima da lei. E é por isso que nós nos posicionamos em favor da lei do abuso de autoridade. E qual é o ponto da lei que o senhor define como polêmico e que não deveria estar, na sua opinião, claro, constando nesta lei? Na realidade, nós apoiamos integralmente, né? Esse texto é uma campanha institucional da ordem, bandeiras importantes para a advocacia, como por exemplo o direito do advogado ter acesso ao preso. A negativa de acesso ao preso constitui crime dentro da lei do abuso de autoridade. A afronta às prerrogativas da advocacia, que são na verdade direitos do cidadão, né? Porque às vezes o cidadão que está ouvindo a gente aí do outro lado do rádio fica pensando: poxa, meu filho que foi preso ali numa circunstância ou mesmo injustamente, será que eu permitir que um advogado tenha acesso ao meu filho preso seria algo importante? Óbvio que é importante. E quando a gente fala de prerrogativas da advocacia, nós estamos falando de direitos do cidadão, né? O cidadão que se faz representar pelo advogado, o cidadão que passa a ter acesso, e aqui fazer um parênteses, que as pessoas se acham muito distantes
de estar sujeito às regras, especialmente do direito penal, mas cidadão que tomou um pouquinho a mais, ele um vinho a mais, ele foi pego uma blitz da lei seca, atropelou alguém culposamente no trânsito, ou foi vítima de uma injustiça, né? Acho que só aquele que já foi vítima de uma injustiça está nos ouvindo aí, sabe a dimensão do que é isso e a necessidade do controle das ações de quem detém a autoridade pública. Doutor Marco Aurélio Choi, no seu entendimento, aí, já que você está falando isso daí, inclusive, essa lei, ela vai beneficiar, por exemplo, o colarinho branco, no caso, as pessoas que estão mais bem posicionadas nessa questão social? Eu acredito que não, é uma lei que beneficia a todos aqueles e é só destinada àqueles que violam, né, o seu poder de autoridade, né? Eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que o juiz, o promotor, o delegado de polícia, a autoridade pública que seja, né? Se ela respeitar as regras do jogo, né? Se ela não desrespeitar as prerrogativas da advocacia, se ela respeitar aquilo que a lei preconiza, ela não vai ter problemas com a lei de abuso de autoridade, né? Então, acho que assim, é um discurso construído contrário à lei de abuso de autoridade de dizer que ela é sinônimo de incentivo à corrupção, de que ela incentiva a impunidade, o colarinho branco, né? Isso é uma retórica construída contra a lei, mas a questão é muito mais simples do que se imagina, né? Nós não podemos estar dentro de um Estado de Direito, que é o Estado que nós vivemos hoje, termos seres, autoridades que não possam ser punidas, que os seus excessos, né, não possam ser controlados pela ação do próprio Estado. E aqui abrir um parênteses, né? É uma quebra de confiança dos próprios agentes públicos, porque quem vai promover a denúncia de uma ação penal dessa é o próprio Ministério Público, quem vai julgar o juiz é o próprio Poder Judiciário, né? Então você dizer que essas pessoas vão estar tolhidas de combater a corrupção, vão estar impedidas de combater a impunidade, é um discurso falacioso. Agora, às 6h35, estamos conversando com o presidente da OAB no Amazonas, Marco Aurélio Choi, justamente sobre essa lei. Como é que eu posso falar? Uma lei contra impunidades, não é? Na realidade, é uma lei destinada às autoridades públicas, no objetivo de que as autoridades públicas tenham o exercício desse seu poder com responsabilidade, né? Já diria o tio Ben lá do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, um agente público desses tem muita responsabilidade no exercício das suas funções públicas, né? Então, ele deve exercer esse poder que é dado pela lei, é conferido pela lei, com toda a responsabilidade. São vidas das pessoas e, repito, só quem já foi vítima de uma injustiça, quem já foi vítima de uma situação como essa, sabe a gravidade que é. Então, a ideia é essa, né, da lei, que não existe ninguém acima das leis, que todas as autoridades públicas podem ter as suas ações sobre o controle do próprio Estado. Quando eu falo de Estado, falo do sistema judicial, né? Ninguém vai estar acima desse próprio sistema judicial. E aí a questão é muito simples. Aquele que não pratica o abuso de autoridade não tem o que temer. Tá tranquilo, né? Exatamente. O ministro Sérgio Moro, por exemplo, ele disse que após a aprovação dessa lei, juízes deixarão de decretar prisões com receio da lei de abuso. Isso realmente é o que ocorre? Eu acredito que não, né? Na realidade, os juízes vão estar preocupados em fundamentar as suas decisões, né? Em buscarem a realidade dos fatos, em buscar as provas, você ter uma investigação robusta. É muito complicado você pensar na perspectiva de prender por prender, né? Você não pode simplesmente prender e o cerceamento de liberdade é algo muito sério, né? Então deve ser sempre buscado fundamento, provas. O juiz que, pra você ter uma ideia, quem vai fazer o controle de que essa prisão é legal ou não, de que é um abuso de autoridade ou não, é o próprio Poder Judiciário, né? Não é ninguém superior ao Poder Judiciário. Então, assim, eu não vejo isso como algo que vai intimidar a atividade investigativa do Estado, que vai intimidar o combate à corrupção, né? Mas vai preocupar a autoridade de buscar provas robustas, de ter provas concretas contra o abuso, para evitar qualquer discussão de abuso de autoridade. Presidente Choi, se essa lei tivesse sido aprovada no início da Lava Jato, teria ocorrido problemas
Talvez se essa lei tivesse sido aprovada antes das investigações da Lava Jato, nós não teríamos discussões hoje no Supremo Tribunal Federal, que está aceitando teses, inclusive, de anulação de fases do processo da Lava Jato, que é algo muito perigoso. Eu acho que a gente tem que fazer aqui um registro que, a despeito de tudo que se fala da Lava Jato, a Lava Jato trouxe contribuições importantes para o país, para o combate à impunidade. Nunca na história do Brasil, né? Aquele velho jargão, se imaginou que autoridades públicas poderiam ser objeto de investigações, seriam até presos, mas a grande verdade é que hoje nós estamos enfrentando questões elementares no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o direito do réu ter sido ouvido após as delações premiadas, ou seja, o delator falou depois. Não, quem tem que falar depois é sempre a defesa, né? Quem tem que sempre falar depois é o acusado. Isso é elementar do direito penal. Então, talvez os processos tivessem sido feitos. Eu acho que o avanço que a Lava Jato nos trouxe é importante, sim, é imprescindível. Agora, acho que as coisas tinham sido conduzidas com mais cuidado, e hoje nós não teríamos essa discussão que há no Supremo Tribunal Federal de anulação de provas, de anulação de julgamentos, que gera uma sensação, sim, de impunidade muito grande. As pessoas estão revoltadas com isso. Pois é. Presidente, o presidente Jair Bolsonaro, ele agiu certo ao fazer os 19 vetos? Olha, eu acho que assim, o presidente Bolsonaro, acho que isso tudo faz parte de um sistema, né? Um sistema jurídico constitucional. O presidente tem as suas razões para a apresentação dos vetos, e o Congresso Nacional tem a sua missão constitucional de analisar os vetos. As coisas são mais simples do que a gente imagina, né? O presidente vetou o que achou que deveria ser vetado, por orientação desse grão vizir aí, que é o ministro Sérgio Moro, né? Do governo Bolsonaro, e o Congresso Nacional exerceu o seu papel ali de exercer contraditório sobre o veto e derrubar o veto. Alguns vetos foram derrubados, outros não, né? Apenas metade dos 36 vetos, somente 18 vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. Questões, por exemplo, que eram importantes para a imprensa, inclusive, os vetos foram mantidos, como, por exemplo, a divulgação das imagens dos presos, a questão que é algo que, dentro do direito de informação, né, que a imprensa precisa, necessita, que faz parte da estrutura do Estado Democrático de Direito, o cidadão ser informado. Por exemplo, o veto foi mantido pelo Congresso Nacional. Então, assim, todo mundo faz o seu papel, né? O grande problema é que a gente tenta interpretar os atos de todos os atores desse processo, mas, repito, uma normalidade constitucional, que em tese o que nós vivemos hoje, em tese, né? Porque tá uma loucura o país aí, mas uma loucura, né? Procurador pensando em matar ministro. É a pergunta que eu tenho para lhe fazer. Negócio de louco, né? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer a respeito disso. Vontade de Janot de matar Gilmar Mendes pode ser classificado como crime? Cid, olha só, pode-se dizer que ele foi deselegante, pode ser que isso foi uma grande tagarelice, né? Que ele estava tentando vender o livro que ele lançou, teve até uma falha de marketing, né? Ele devia dizer, olha, pensei em matar um ministro, não precisa dizer qual, que o pessoal ia lá comprar o livro. Mas ele não falou, na verdade. E na realidade o que acontece? Mas no direito penal, dentro do sistema penal brasileiro, a fase da cogitação, que é essa fase de você pensar em matar alguém, ela não é punível no direito brasileiro, né? Então, só pensar, imaginou se pensamento fosse crime, né? Meu irmão, acho que não tinha mais ninguém solto, Nossa. Né? Quem aqui já não quis, já pensou naquele momento de ira, de matar não, né? Mas sei lá... Esganar alguém ali. Carlão contribuindo aí. Mas olha só, a cogitação por si só, ela não é crime. O próximo passo são os atos preparatórios, né? E aí me parece que ele iniciou os atos preparatórios. Levou uma arma ao Supremo Tribunal Federal. O crime se dá pela intenção. O crime se dá pelo início da sua prática. Né? O fato dele ter intenção e não externar essa intenção, no sentido de concretizar
concretizar o ato é que há o crime. Né? Então, a partir do momento que ele apenas cogitou, ele iniciou o ato preparatório, levou a arma, ele tinha porte de arma, ele podia andar com a arma. E isso também, Cindy, nos traz uma outra reflexão. Porque, por exemplo, o cidadão comum que está ouvindo aí a gente vai entrar num fórum de justiça, ele é totalmente revistado, passa por detector de metais. E uma autoridade como essa, como o Janot, procurador-geral da República até então, não se submete a essas regras. Tem entrada em separada, entra junto com os ministros, não é revistado como nós. Passa direto, né? Passa direto, como nós, pobres mortais, que nos submetemos a esse tipo de revista, ele não se submete a esse tipo de revista. Entrou armado. Isso, inclusive, é uma das bandeiras da ordem. A ordem entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na sexta-feira, sobre esse tema, pedindo que em todos os ambientes de justiça todos se submetam à revista. O juiz, ao promotor, o procurador da República, ao Não dá mais pra confiar em ninguém, né? Depois dessa não dá mais pra confiar mais no procurador-geral da República. Entrou armado e manifestou que tem a intenção de matar. Agora, a intenção apenas, ela não é crime, né? Então, não há algo que ser punido aí. Então, inclusive, nós nos manifestamos com muita preocupação, porque a partir de um negócio impressionante, como a justiça funciona nesse momento, né? No mesmo dia, de ofício, o Supremo decretou busca e apreensão no apartamento isso, né? E no escritório do Janot. Não pode fazer isso. Exatamente, né? Ninguém provocou, não teve uma ação, o Ministério Público pediu. Não, de Gilmar Mendes mandou. O Supremo Tribunal, acho que foi o ministro Alexandre de Moraes. A pedido do Gilmar Mendes, evidente. Imagino, né? São só 11 ali, né? Lógico. Mas assim, o que acontece? Mas imagina, né? Fico impressionado com a celeridade da coisa. O cidadão que tá ouvindo a gente aí, que tá com o processo, aquela pensão aí que a senhora tá ouvindo, demorando meses pra sair. Rapaz, o assunto do Supremo foi fácil, viu? Né? No mesmo dia, o cara disse que pensou, já no final do dia, a Polícia Federal já tava no apartamento dele, já tava ali... Dando uma geral. Né? Inclusive com a punição, já uma medida, inclusive, de que ele não se aproxime a 200 metros de ministro de qualquer ministro. Que ele não possa, inclusive, adentrar no prédio do Supremo Tribunal Federal. Tomaram a arma dele. E aí gerou um problema interessante, porque hoje ele é advogado, né? O Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, hoje é advogado. Você impediu um advogado de entrar no Supremo Tribunal Federal com essa decisão. Então, assim, é algo muito preocupante. Doutor Choy, voltando aí à lei de abuso, né, de autoridade, no âmbito da advocacia, facilita o que muda, né, no exercício da advocacia com essa lei aí? Muda alguma coisa ou não muda nada? Olha, eu acho que é importante, sim, é uma conquista para a advocacia se articulou por isso e assim como a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, se articulou de forma contrária, mas a advocacia, na defesa dos interesses, repito, não do cidadão, não da advocacia, mas sim na defesa dos interesses do cidadão, porque o cidadão só chega ao Poder Judiciário, Carlão, por intermédio de um advogado. Né? Quando a gente fala de prerrogativas da advocacia, que a advocacia, a criminalização da afronta às prerrogativas da advocacia, quando eu falo de prerrogativas da advocacia, são, na verdade, garantias do cidadão, do exercício do direito de defesa do cidadão. Né? Então, na verdade, essa lei do abuso de autoridade vem coibir que esse abuso de autoridade atinja um direito que é do cidadão. Que a autoridade esteja, sim, sob o controle do poder público, sob o controle de outra autoridade, né? Não é o povo que está controlando a autoridade, não. É outra autoridade que está controlando a autoridade. E, presidente, como é que o senhor recebeu a indicação e a aprovação, né, do nome de Augusto Aras para a PGR? A advocacia entende como uma escolha muito feliz, viu? O Augusto Aras, ele adentrou o Ministério Público antes de 88. Nós temos uma peculiaridade para aqueles que adentram antes da Constituição de 88, que é justamente a inscrição na ordem. O Augusto Aras tem inscrição na OAB. Então ele tem inscrição na OAB da Bahia. Ele tinha a possibilidade, como adentrou o Ministério Público antes de 88, de ser inscrito nos quadros da ordem. A história da lista tríplice, a grande questão toda, né, que o presidente da República não ficou adstrito à lista tríplice que a Associação Nacional dos Procuradores da República elaborou. Na verdade, essa lista tríplice não tem previsão em lei nenhuma
né? Isso é que nem a jabuticaba brasileira, né? Invenção coisa do brasileiro. Inventaram essa questão dessa lista tríplice e aí os presidentes se viam ali até então compelidos a seguir. Mas, por exemplo, essa lista tríplice do Ministério Público Federal ignora representantes do Ministério Público do Trabalho, ignora representantes do Ministério Público Militar, de vários outros integrantes do Ministério Público que poderiam ser procuradores gerais da República. Então, assim, é uma escolha pessoal do presidente, né? Eu vejo, assim, muita gente criticar o presidente da República por diversas coisas e nós, institucionalmente, temos o hábito de dizer o seguinte: quando o presidente acerta, ele tem que ser aplaudido, né? Quando ele erra, ele é motivo de críticas. Mas a ideia é de que é uma prerrogativa do presidente da República escolher e ele assim o exerceu, né? Faz parte da sua missão institucional, missão constitucional escolher, e ele fez a escolha do Augusto Aras, que já tomou posse agora, já está tomando o pé da situação, reforçou a questão do combate à corrupção e a preocupação com a Lava Jato. Os procuradores da Lava Jato até então estavam todos demissionários das suas funções no final da gestão da Raquel Dodge. Então, assim, eu acho que avanços, a sociedade, ela não aceita mais retrocessos, né? Eu acho que, assim, a questão da Lava Jato foi algo importante para a sociedade, o combate à corrupção é algo importante para a sociedade e nós não toleramos mais, enquanto sociedade, retrocessos nesse sentido. A Lava Jato é um patrimônio nacional, então ninguém vai chegar e vai dizer, olha, isso vai acabar. As pessoas fazem muito de terrorismo isso, né? Vai acabar a Lava Jato. Não vai acabar a Lava Jato, não pode acabar com a Lava Jato. A força da população é muito grande com relação a isso, né? E é interessante você ver, eu estou com grandes comunicadores aqui no estúdio hoje, e o poder das redes sociais. Todo mundo é dono agora de um veículo de comunicação. É verdade. Né? Todo mundo vai, reclama, tem uma foto, grava. Nós estamos vivendo a democratização da mídia, da informação e da opinião, né? Do cidadão que vai lá e fala, se manifesta, e a autoridade pública tem que estar sensível a isso também. Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Conversamos com o presidente. Mas já acabou? Pois não é? É rápido que passa, mas já está convidado para uma próxima, ok? Bacana. Tá certo. Conversamos aqui com o presidente da OAB do Amazonas, Marco Aurélio Choi. Mas para terminar, o senhor se filiou ao Partido Novo recentemente. Quando que o senhor se lança candidato? Na realidade, assim, eu estou ajudando muitos amigos jovens, empreendedores no Novo, e eu estou numa fase de colaborar, né, na formação desse partido. Acho que o Novo tem como pressuposto um processo seletivo interno muito sério para a escolha dos seus candidatos. É diferente, totalmente diferente dos demais partidos que a gente costuma ver por aí, onde as escolhas já são feitas, os caciques já decidem quem são os candidatos, né? O Novo tem um processo interno de amadurecimento, de processo seletivo, onde os candidatos se inscrevem. Hoje, por exemplo, o Partido Novo tem 11 postulantes ao cargo de prefeito de Manaus. Então, assim, é algo interessante e assim, acho que essa questão de candidatura ou não, acho que você tem outras formas de ajudar Manaus, né? Eu acho que ajudo Manaus lá na OAB como presidente da ordem, dando a minha contribuição. Cada um de vocês aqui no estúdio ajuda Manaus com as suas opiniões, com as suas críticas, né? Cada um com a sua profissão, cada um, né? Com a sua profissão, com o seu quadradinho ali, tá ajudando o dia a dia do futuro da gente. Eu acho que independente de candidatura, eu acho que o trabalho que cada um faz, nosso ouvinte aí que varre a fachada da sua casa, limpa ali, recolhe o lixo, tá ajudando Manaus também. Então todo mundo tá ajudando da sua forma, acho que isso é mais importante do que qualquer candidatura. Tá ótimo, então muito obrigada, uma ótima noite pra você. Obrigado, valeu pessoal da Mix. Valeu. Boa noite. Agora 18 horas e 51 minutos em Manaus. 18 horas. Muito boa noite pra você na sintonia certa. Vamos agora em mais uma da playlist 18 horas pra você em 100,7. Trata-se, né, de Luan Santana na área aí
do 18 horas, Quando a Bad Bater, inclusive vem fazendo história para Luan Santana. A faixa, que é o primeiro single do projeto audiovisual do cantor, é sucesso no Spotify, no YouTube e também nas rádios. Na parada diária do Spotify, assim que lançada, a canção Quando a Bad Bater totalizou 14 dias em primeiro lugar. Agora são quase 45 milhões de plays em 3 meses desde o lançamento. Já no YouTube, o clipe ao vivo também está fazendo história, se aproximando dos 75 milhões de views. 18 horas. E o Ministério Público Federal investiga roubo de equipamentos do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Portaria publicada hoje no Diário Oficial do MPF também pede investigação de uso irregular da dependência do HUGV. Os detalhes agora com Diné Araújo. De acordo com denúncia investigada pelo Ministério Público, o servidor aposentado Samuel Salles da Costa estaria usando as dependências do Hospital Universitário Getúlio Vargas para realizar serviços em equipamentos pertencentes a uma empresa privada de sua propriedade. O MPF também investiga o furto de equipamentos do hospital, também supostamente cometido pelo servidor Samuel Salles. A instauração do inquérito civil foi determinada pelo procurador da República, José Gladstone Viana Correia. A investigação pelo prazo de 1 ano é por improbidade administrativa. No início deste ano, a Superintendência do HUGV instaurou processo administrativo disciplinar para apurar irregularidades apontadas em sindicância sobre a presença de equipamentos não pertencentes ao HUGV nas dependências do hospital. Esses equipamentos seriam do servidor aposentado. Samuel Salles da Costa foi aposentado por invalidez ano passado. Ele é um dos sócios da empresa DMC Comércio e Manutenção de Produtos Hospitalares Limitada. Tentamos contato com o Hospital Universitário, mas não fomos atendidos. Odinaia Araújo para o 18 horas. Muito bem, 6 horas e 56 minutinhos. Carimilhão, vamos ouvir mais uma, né? Vambora, outra música, playlist 18 horas. 18 horas em 100,7, mais uma que você conferiu aí, né? Que é do Cardi B, Please Me. Mais uma aí com a colaboração do cantor Bruno Mars. Essa música foi lançada em 15 de fevereiro de 2019 por intermédio da Atlantic Records. A música foi produzida por Bruno Mars e a equipe de produção do Rhythm and Blues Hip Hop do Stereotypes. A música é maravilhosa mesmo, e nesse ritmo, vamos saber quem é o nosso convidado para o cinema de hoje? Vamos lá. Quem vai para os cinemas Play Art aí, graças ao 18 horas da Rádio Mix, é o Kevin Nick Simões e a Sandra Mota. Comentaram muito, amanhã tem mais. 7 em ponto em Manaus, vamos direto agora ao nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, informamos hoje que o governo do estado vai pagar R$800 mil para a Faculdade Newton Lins para utilizar um espaço da instituição no qual será montada a estrutura da Feira de Exposição Expoagro, a Feira de Exposição Agropecuária. A exposição acontece no período de 3 a 6 de outubro. Mais uma vez, o governo sinaliza que sua prioridade são festas, espetáculos e exposições. Destinar R$800 mil para pagar aluguel para uma instituição privada no momento em que o governo diz que o estado está em crise financeira é, no mínimo, um despropósito. São R$800 mil para usar o espaço por apenas 14 dias. Esse dinheiro poderia muito bem ser direcionado para melhorar o atendimento nos hospitais, que estão numa situação de caos por falta de verba, superlotação e funcionários terceirizados com salários atrasados. Tem dinheiro para o carnaval, para o Festival de Óperas, para o Festival de Parintins, para as festas nos municípios e para a Expoagro. Nada contra esses investimentos, mas no momento em que o Estado deixa de pagar a primeira parcela do 13º salário aos servidores, alegando falta de recursos, priorizar o patrocínio em festas é um tapa na cara do cidadão, que espera do Estado um serviço de saúde digno e eficiente, o que estamos muito longe. O certo seria o Estado articular com a iniciativa privada esses patrocínios, como faz o governo e a Prefeitura de São Paulo e tantas outras cidades. Esse fato nos mostra que falta gestão no governo e que as prioridades estão invertidas. Já passou da hora de acertar a mão nessa gestão.
71, Cid, boa noite. Boa noite, querido. Até amanhã. Karine, M. Luciano. Boa noite. E Paulo Castro. Eita. Continue bem, continue em 100,7. Na sequência tem um Mix Tudo e a gente volta amanhã, hein, a partir das 6. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.